E a gente abre esta edição falando sobre a Argentina, país que tem estado no radar do mercado internacional da soja por conta de ter tido alguns transtornos com o plantio da safra do grão. De acordo com o boletim da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, divulgado nessa última quinta-feira, o país vai sim conseguir colocar em prática o plano de cultivar 18 milhões de hectares com soja. De acordo com este último informe, as chuvas que chegaram sobre o país nesta última semana reverteram o quadro de déficit hídrico em boa parte da Argentina, mantendo, portanto, viva essa expectativa de conseguir concretizar os 18 milhões de hectares previstos. Segundo a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, falta muito pouco para concluir esta área total. Falta apenas 1% de todo este total para ser semeado. Por outro lado, uma outra instituição que também faz o acompanhamento da safra na Argentina conta que a situação não é tão positiva assim para as áreas de soja do país. Há algum reflexo sobre áreas produtoras da Argentina de que o potencial produtivo está comprometido. A Bolsa de Rosário mostra em seu site esta imagem que a gente vai colocar para você de casa aí agora. É um mapa da Argentina que mostra a situação de déficit hídrico, onde há a cor laranja, se a gente puder tirar o GC para o pessoal de casa enxergar, onde há a cor laranja é onde há um déficit hídrico muito sério em partes da produção de soja da Argentina. Na cor amarela é um déficit hídrico mais fraco e a partir do verde começa a ser regular. A gente enxerga nas imagens que não há nenhuma área, pelo menos nesta parte em destaque, em que a situação hídrica é positiva. Com isso, a Bolsa de Rosário informou que as poucas chuvas que chegaram não adiantaram muito e há perda de folhas, flores e vagens. O rendimento médio por hectare estimado pela Bolsa de Rosário para safra de soja na Argentina é estimado entre 50 até 66 sacas. Juliana, e se os organismos da Argentina, como a Bolsa de Cereais de Buenos Aires e a Bolsa de Rosário, além do Departamento de Agricultura norte-americano, já têm dado entendimento de uma redução diária, produtividade e, consequentemente, também de produção, o Ministério da Agroindústria da Argentina, órgão oficial do governo federal daquele país, confirmou nesta última quinta-feira uma redução na estimativa diária daquele país. É a pelo segundo mês consecutivo que eles trazem para baixo a área que deve ser cultivada com soja na Argentina. Veja aqui os dados mostrando os números do Ministério da Agroindústria argentino, que mostram uma redução um pouco mais evidente em relação à área ocupada com soja. Eu pedi para o pessoal voltar aqui para o estúdio, o pessoal soltou aqui o relatório de vendas norte-americano. Nós estamos trazendo aqui os destaques em relação à Argentina, a área a ser ocupada. Nós temos aqui o Ministério da Agroindústria da Argentina, que neste mês de janeiro confirma uma área, observe que é bem menor do que a Bolsa de Cereais de Buenos Aires tem apontado. O Ministério da Agroindústria do país tem apontado para 16.750.000 hectares ocupados com soja. Já em dezembro, era um pouco mais que isso, 500.000 hectares a mais, eram 16.800.000 hectares, 50.000 a mais, enquanto que a Bolsa de Cereais de Buenos Aires acredita ainda em 18 milhões de hectares. Em algumas zonas não pode ser concluído o plantio da soja, segundo o Ministério, de segunda etapa, por falta de umidade. O Ministério afirmou em seu boletim mensal de grãos, no qual agregou ainda que a maior parte das principais zonas de milho também vão sofrendo com déficit hídrico e, por isso, para o milho também, há redução nas estimativas diárias. A gente continua trazendo destaques do cenário internacional da soja, agora envolvendo os Estados Unidos. O Departamento de Agricultura do país recém divulgou os dados de exportação da soja norte-americana na semana encerrada no dia 18 de janeiro. O volume ficou praticamente pela metade do que os americanos haviam exportado na semana anterior, número que tinha ultrapassado 1 milhão de toneladas e animado o mercado. De acordo com este relatório desta sexta-feira, a semana encerrada no dia 18
18 de janeiro enviou ao exterior 616.272 toneladas. O total, no acumulado da safra, já alcança 43.230.000 toneladas, mas o montante ainda está longe de atingir a meta prevista para esta temporada 17/18, que no país é de 58.790.000 toneladas do grão. A gente acompanha agora o mercado da soja na Bolsa de Chicago, que tem sofrido influência positiva até então do mercado internacional da soja dos Estados Unidos, que havia semana passada registrado números melhores, e também do clima sobre a Argentina. Este tem sido o fator principal do sobe e desce na Bolsa norte-americana. Na manhã desta sexta-feira, a soja reagia com perdas e essa queda continua. A posição de março vem agora a $9,89 mais 50 por bushel, perdendo 0,27%. Soja negociada para maio opera a $10, 1 cento mais 25 por bushel, com baixa de 0,24%. Enquanto isso, os contratos para entrega em julho vêm a $10, 10 centos por bushel, com baixa de 0,32%. Agora a gente acompanha como estão as cotações da saca do grão no mercado físico do Brasil. A Agricultura BR fala agora a respeito de como que estão as áreas de produção no Brasil, mostrando principalmente o centro-oeste. Vamos saber dos fatores climáticos que têm impactado os 3 estados produtores com Graziela Gonçalves. Boa tarde, Graziela. Boa tarde a todos que mais uma vez nos assistem. Por enquanto, vendo nas imagens de satélite, a gente consegue enxergar que as instabilidades já não estão ganhando mais tanta força sobre grande parte da região centro-oeste. É por isso também que a umidade do solo já não está tão elevada, principalmente nessas áreas de divisa com os 3 estados. Agora, a expectativa já para esses próximos dias é que a chuva volte a se espalhar por grande parte da região. Isso ainda pode atrapalhar as atividades de campo, principalmente no estado do Mato Grosso, onde o acumulado passa facilmente dos 70 milímetros. Em Goiás também deve chover forte, principalmente nas áreas mais ao norte. E no centro e norte do estado do Mato Grosso do Sul, esse acumulado também segue mais elevado. Agora, a situação fica um pouco mais agravante, no próximo período, que vai do dia 1º ao dia 5 de fevereiro. A formação de um novo canal de umidade já mantém a umidade da Amazônia avançando por grande parte do Mato Grosso e Goiás, e os acumulados devem variar dos 70 até os 100 milímetros. Agora, para o próximo período, que vai do dia 6 ao dia 10 de fevereiro, aí sim essa situação ainda fica um pouco mais complicada. Vamos ter chuvas frequentes sobre grande parte do estado do Mato Grosso, e isso vai manter as temperaturas mais amenas, o que vem aumentando o risco para desenvolvimento de doenças nas lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Então vamos saber agora dos valores praticados nos portos brasileiros para a soja. Você confere aqui no Agricultura BR os valores que são referência para os negócios. Nós temos aqui o acumulado de uma semana no Porto de Paranaguá. Segunda-feira tinha um valor de R$ 72,50 a saca. Na terça-feira chegou a R$ 73,20. Na quarta-feira retornou a R$ 72,50 e nesta quinta e sexta-feira mantém esse valor de R$ 72,50, aí totalmente estável os valores negociados em Paranaguá. Essa estabilidade, ela está relacionada tanto aos ganhos para o preço da soja em Chicago, quanto também da queda para os valores praticados com dólar, a referência do dólar aqui no Brasil, por conta das decisões em relação à política brasileira. Pode mudar aqui para o Porto de Santos, então os 2 fatores que estão influenciando os negócios com soja no Brasil vão tendo alterações. Segunda-feira tinha um valor de R$
72,50 a saca de 60 quilos. Na terça-feira subia para R$ 73,50. Na quarta-feira, R$ 73,00 a saca. Quinta-feira mantinha esse valor e nesta sexta também. Então aqui está vendo ali uma queda, mas na verdade é uma alta de 50 centavos, portanto de 0,60% de elevação para os negócios com soja no Porto de Santos, maior embarcador de soja do Brasil. Vamos agora acompanhar o dólar comercial aqui no Brasil, que desde a última quarta-feira vem operando em um patamar mais baixo, na casa dos R$ 3,15, em reflexo da manutenção pela condenação do ex-presidente Lula. Nesta sexta-feira, a moeda norte-americana até há poucos vinha em movimento de baixa, abaixo dos R$ 3,15, mas neste momento vem com alta frente ao fechamento de ontem, agora operando a R$ 3,15 mais 2, com elevação de 0,41%. Tá aí informações a respeito do dólar que teve mais uma informação importante sobre a política nacional, já que o passaporte do ex-presidente Lula vai ser apreendido, então aquela viagem que ele faria para a África não vai acontecer. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente mostra um pouco da produção de milho no estado do Sergipe. Aproveite para entrar em contato com a Agricultura BR pelo WhatsApp. O número é 67996562266. Não sai daí, a gente já volta. E chegou a hora da sua participação no Agricultura BR, é o quadro Somos Todos Produtores. E nesse Somos Todos Produtores de hoje, nós vamos viajar até o Nordeste, ao estado do Sergipe, que participa também dessa nova fronteira agrícola, o CEALBA, formado por Sergipe, Alagoas e Bahia. Quem nos traz as informações é o nosso parceiro, o Gleiton Medeiros, que mostra como é que está a venda de milho lá no Sergipe e também como é que tem sido feita o armazenamento do cereal por lá. Gleiton. Do canal do Boi, a todo o Sistema Brasileiro de Agronegócio. Estou aqui hoje em Sergipe, início da venda do milho que estava armazenado aqui, que foi colhido entre os meses de outubro, novembro e dezembro. Então, como vocês podem ver, os milhos estão todos armazenados em silos bolsa. É uma forma muito boa de se armazenar, que é bem difundida aqui na nossa região. E o milho que está com excelente qualidade, que está com 13 de umidade e está com excelente padrão consumo humano aqui no estado de Sergipe. Então, milho na veia, vamos em frente. A gente desce o Brasil agora, vai até o estado do Rio Grande do Sul. Isso porque as recentes chuvas que caíram por lá desde o último final de semana foram positivas para recuperar as lavouras que se encontravam em um estresse hídrico. Quem disse isso foi a Emater Gaúcha, dizendo, portanto, que a chuva chegou em um momento propício para recuperar estas lavouras. No caso da soja, que é a das mais importantes lavouras, teve início a colheita do grão nas áreas plantadas no mais cedo. As lavouras se encontram, na maioria, na parte de floração e enchimento de grãos. São 66% delas que se encontram neste estágio. As lavouras de milho também seguem sendo colhidas. O avanço nas atividades de colheita foi fraco nesta semana, de apenas 4 pontos percentuais, mas devido às chuvas que retornaram ao estado e impediram uma atividade mais intensa. Ainda assim, a colheita chega aos 18%. Segundo a Emater Gaúcha, alguns produtores recorrem ao Proagro, mas apenas alguns deles já antevendo possíveis prejuízos. Apenas algumas lavouras têm, portanto, essa preocupação, as demais seguem com bom potencial produtivo. E, por fim, as lavouras de feijão no estado gaúcho se encontram na seguinte situação. A colheita já entra na reta final, a produtividade ela é desuniforme. Algumas áreas que foram semeadas mais cedo têm uma produtividade que foi prejudicada. Nesse caso, por conta do frio e também das altas temperaturas que aconteceram recentemente. Já as lavouras que foram plantadas no tarde apresentam um potencial positivo muito bom, de acordo com a Emater Gaúcha.
Cabe agora esperar se esse regime de chuvas que retornou ao estado do Rio Grande do Sul vai se manter para continuar trazendo essa recuperação das lavouras de grãos por lá. Vamos saber como que o clima fica nos próximos dias com a Graziela Gonçalves. Na região sul do país, foi o estado do Paraná que recebeu mais chuvas e de maneira mais constante. Por isso que ficou difícil fazer as atividades de campo por lá, principalmente a colheita. Agora, já por outro lado, o estado do Rio Grande do Sul acabou recebendo chuvas mal distribuídas e é por isso que o índice de umidade do solo por lá está um pouco mais baixo com relação às demais áreas da região. É principalmente nas áreas de campanha que temos a umidade mais baixa, em torno apenas de 40% até no máximo 50%. Agora, nas demais áreas, o solo ainda segue muito umedecido e ao longo desses próximos dias, a chuva já deve voltar a perder força, inclusive sobre o estado do Paraná, o que vem facilitando bastante as atividades de campo. Os acumulados agora não passam dos 30 milímetros e essa chuva tende a ser um pouco mais mal distribuída. Já no estado do Rio Grande do Sul, a falta desta chuva, que não se espalha tão bem pelo estado, acaba agravando a situação do solo nas áreas de campanha. Ainda vamos ter acumulados em torno dos 30 milímetros e é principalmente no oeste gaúcho. Agora, para o próximo período, o tempo volta a ficar seco e ensolarado na maior parte da região. Para o Paraná será bom, mas infelizmente o estado do Rio Grande do Sul não deve ter, então, quase nenhum volume acumulado, principalmente no metade sul do estado, onde o sol deve predominar e isso acaba deixando a umidade do solo cada vez mais baixa. Para o próximo período, que vai do dia 6 ao dia 10 de fevereiro, aí aos poucos a chuva ainda retorna para grande parte do estado do Paraná, trazendo apenas algumas paralisações momentâneas. Isso porque ela deve ocorrer principalmente ao final da tarde. Já no estado gaúcho, o acumulado mal deve passar dos 5 até no máximo 15 milímetros. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. A Agricultura BR agora mostra os valores praticados para o milho no sul do país, começando pelo estado do Paraná, que nos últimos 15 dias tem ligeira valorização. No dia 11 de janeiro tinha o valor de R$ 28,50 a saca, valor mantido no dia 15, e no dia 18 subia para R$ 28,75 a saca. Mantinha esse valor no dia 23 e nesse dia 26, R$ 28,75 a saca de 60 quilos, portanto uma alta de 0,87%. Já no estado de Santa Catarina, há uma redução para os valores praticados com a saca de milho. Vamos ver então como é que está o estado catarinense. Tem uma queda aqui de 2,45%. No dia 11 de janeiro, valor de R$ 30,50 a saca. No dia 15, mantinha esse valor. No dia 18, caía para R$ 30 a saca de 60 quilos. No dia 23, esboçava uma reação, chegava a R$ 30,25 a saca. Mas nesse dia 26, queda para R$ 29,75 o valor da saca de 60 quilos. Outro estado que traz ali uma ligeira queda, só falta o Rio Grande do Sul, então é o Rio Grande do Sul, tem ligeira queda também para os preços praticados com a saca de milho. Você acompanha conosco que no dia 11 de janeiro, valor de R$ 32,25 a saca, no dia 15, R$ 31,75, valor mantido no dia 18 e também no dia 23, dia 26 também, tendo essa margem de R$ 31,75 a saca, queda para o período considerado de 1,5%. De olho agora no mercado futuro do milho no Brasil, para enxergar como que os preços estão sendo travados para a entrega do cereal lá na frente. Milho é negociado na Bolsa Paulista e hoje os contratos vêm com queda. Milho para entrega em março do ano que vem possui o maior volume de contratos, são acima de 2.600 e negocia cada saca a R$ 32,75. Essa posição perde hoje 0,37%. Milho para entrega em maio é negociado agora na Bolsa Paulista a R$ 32,70, com queda de 0,18%, e a posição de setembro vem a R$ 31,70 por saca, queda também de 0,60%.
A Agricultura BR destaca o relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano agora, apresentado nesta sexta-feira. E quem acompanha a Agricultura BR já sabe que tradicionalmente é na quinta. Não aconteceu nesta última quinta-feira por conta de problemas relacionados à política norte-americana, governo norte-americano, por conta uma certa falta de habilidade política até do presidente Donald Trump, está com várias situações paralisadas no governo, inclusive no Departamento de Agricultura norte-americano. É por isso que foi divulgado nesta sexta-feira. E o volume de vendas para o milho chegou a 1.445.000 toneladas. Um bom volume, não é o mesmo volume da semana encerrada no dia 11, que foi com mais de 1.800.000 toneladas, mas um bom volume registrado na semana encerrada no dia 18 de janeiro. Observe que o balanço semanal aqui foram de vendas de 1.445.876 toneladas de milho. Na safra, então, agora chega a 30.400.000 toneladas de milho comercializada, com meta de 48.900.000 toneladas do cereal. Então, é isso que se tem para o volume de vendas norte-americano. A gente fala agora a respeito de como que o mercado norte-americano, Chicago, reagiu depois da divulgação dos números de vendas e exportações. Vamos saber como é que vem milho, o milho que tem esboçado até alguma recuperação na Bolsa norte-americana. Neste momento vem com viés de queda e algumas posições começando a recuar. Posição de março vem a $3,55 o bushel, ligeira queda de 0,07%, mas na estabilidade. Maio, $3,63 por bushel, queda de 0,13%, mesma queda registrada na posição de julho a $3,71 o bushel, e setembro com agora a próxima estabilidade, 0,06% a $3,79, aqui vindo reduzindo as perdas já perto da estabilidade, negócios com milho na Bolsa de Chicago. E de acordo com a ANDA, que é a Associação Nacional que representa os distribuidores de adubos no Brasil, a entrega de adubos no mês de dezembro de 2017, o último mês do ano, totalizou 2.360.000 toneladas. Esse volume é 28% inferior àquele registrado no período que antecedia. E traz agora uma situação bem interessante, porque apesar dessa redução que foi registrado no mês passado, no acumulado do ano de 2017 foi recorde a entrega de adubos no Brasil. Observe aqui os dados em relação ao que aconteceu nos últimos períodos. Dezembro de 2017, ao comparar com novembro do mesmo ano, tem uma queda de 28,3%. Enquanto comparado com dezembro de 2016, que chegou a 2.640.000 toneladas, um recuo de 11,9%. Mas eu dizia que o ano de 2017 foi recorde, e foi mesmo. Apesar de ter tido essa redução um pouco mais forte no último mês, o produtor e também as empresas, elas aproveitaram as melhores situações, principalmente no que diz respeito à importação de produtos, para fazer isso quando o dólar estava mais baixo. E com isso o ano de 2017 foi recorde e superou 2016, que até então tinha sido o ano com o maior volume de entrega de adubos no Brasil. Observe agora os dados. 2017 teve o registro de 34.440.000 toneladas, acima, portanto, do recorde anterior de 34.080.000 sacas, 34.080.000 toneladas de adubo entregues dentro do país. A maior parte desse adubo veio de fora, tanto é que a importação brasileira no ano passado foi maior, enquanto que a produção nacional menor. Veja conosco aqui os dados. A importação chegou a 26.300.000 toneladas de adubo. Na comparação aqui, a produção nacional
teve 8.180.000 toneladas. No caso da produção nacional, houve um recuo de 9,5%. E para as importações, a entrega no país teve uma elevação de 7,5% comparado com os dados anteriores aqui, trazendo a origem desse adubo distribuído no Brasil, importações maiores do que a produção. Importação subindo 7,5%, produção reduzindo em 9,5%. Por último, nós destacamos aqui mais um dado importante sobre os estoques de passagem no Brasil. Os estoques de passagem de 2017 foram ligeiramente superiores a 2016. O ano de 2017 encerrou com 5.530.000 toneladas estocadas de adubo no país, enquanto que 2016, de acordo com a ANDA, 5.070.000 toneladas. Um detalhe importante é que no período de 2017, em dezembro, a menor demanda no período e as quedas do dólar frente ao real e os estoques de passagem na indústria tiraram a sustentação dos preços de fertilizantes no mercado brasileiro em janeiro de 2018. Então, janeiro, esse mês, tem registrado preços mais baixos para fertilizantes, adubos no geral no país. É hora de mais um rápido intervalo, mas fique com a gente porque no próximo bloco mostramos um vídeo que recebemos de um produtor de café de Rondônia, mostrando por lá uma safra promissora. Aproveita para participar também, manda seu vídeo, seu comentário no Facebook do Agricultura BR, no Twitter ou no WhatsApp. É o 67996562266. Nós voltamos já. Estamos de volta. O assunto do momento é o mercado do café no Brasil. Esta última quinta-feira foi marcada por uma queda no valor da saca de 60 quilos do café arábica tipo 6. O CPEA apurou os valores no estado de São Paulo e mostrou que o valor da saca do grão saiu de R$ 443,31 na quarta, dia 24, para cair para R$ 441,12 nesta última quinta. O mercado do café arábica vem bastante pressionado no país, influenciado pelas cotações em Nova York, que seguem em também um patamar baixo. O principal motivo é a crença de uma safra cheia no Brasil nesse ano de 2018. No acumulado deste ano, a queda para o valor do arábica no país já supera 1,20%. Já que Nova York tem feito todo esse estrago com os preços do café por conta dos investidores que por lá operam, vamos saber como é que vem os negócios por lá. Bolsa norte-americana em destaque na Agricultura BR. Temos aqui movimentação de alta para os negócios. Posição de março vem a $1,24 mais 40 libra-peso, alta de 0,60%. Maio, $1,26 mais 85 a libra-peso, elevação de 0,63%. Julho vem a $1,29 mais 30 libra-peso, alta de 0,62%. E setembro vem com $1,31 mais 70 libra-peso, posição que é uma referência importante para o Brasil, uma vez que está boa parte da safra brasileira precificada em setembro, vem com alta agora de 0,60% para os negócios, vão ganhando cerca de 0,6% as posições de curto prazo, mas isso não chega a trazer uma acomodação melhor para os preços ou ajudar os preços do mercado físico brasileiro.
A Agricultura BR traz mais uma vez em destaque a participação do telespectador. Somos Todos Produtores, com a participação sempre do telespectador de todo o país. E desta vez, para falar sobre café, Juliana. Isso mesmo, Fabiana. A gente recebeu um vídeo de um produtor de café do estado de Rondônia, mostrando a boa produção deste ano. A colheita promete um crescimento grande de grãos, ele nos conta. Ele é o Edmar, do município de Nova Brasilândia do Oeste. Estão aí as imagens, então, feitas por ele no dia 24 de janeiro, quarta-feira desta semana. Agora o preço está desanimador por lá, diz o Edmar. Aqui, os valores estão atualmente em R$ 270 a saca, Fabiano, com previsão de chegar a R$ 250 na colheita, que por lá tem início no mês de abril. Bom, as imagens mostram uma produção realmente positiva. Edmar, obrigada por compartilhar com a gente. Boa safra para vocês por aí. A gente tem acompanhado os preços, sabe que eles não estão tão remuneradores ao produtor. Além do estado de Rondônia, Fabiano, o preço do Conilon também vem caindo nos demais produtores, como no estado capixaba, o Espírito Santo. Nesta última quinta-feira foi marcada uma nova queda para o valor da saca do grão, de acordo com a apuração do CPEA. Saca de café Conilon tipo 6, peneira 13 acima, saiu de R$ 317,10 para R$ 316,48. O valor vem pressionado assim, Fabiano, por conta da expectativa de uma safra positiva no Brasil neste ano de 2018. A queda no acumulado do mês já chega a mais de 11%. Isso influencia mesmo o mercado, apesar de, principalmente no Espírito Santo, os produtores estarem se manifestando que a safra não é essa beleza toda, vamos colocar assim, que a Conab tem apontando. Vamos ver agora um outro fator que influencia preço no Brasil, ajuda a influenciar pelo menos, que é o café robusta negociado na Bolsa de Londres, lá muito mais influenciado pelo café vietnamita, que é o maior produtor dessa variedade. Vamos saber agora como é que vem os negócios bem próximos ou totalmente estáveis na Bolsa de Londres. Posição de março negociada com $1.766 por tonelada, uma alta de 0,17%. Maio vem a posição totalmente estável com $1.745 por tonelada e julho $1.775 por tonelada. É importante lembrar que nós tivemos no ano passado valores que chegaram a $2.300 a tonelada do café robusta na Bolsa de Londres, mostrando um cenário que é totalmente distinto do atual, na qual o mercado acredita ter uma disponibilidade maior desse tipo de café. E nós vamos para mais um intervalo, é bem rapidinho. No próximo bloco, o assunto é citricultura. E você ainda hoje no Agricultura BR vai saber do Rally da Safra, as estimativas que podem ser confirmadas dentro desse grande rally que percorre as principais áreas produtoras do Brasil. Fique com a gente, já voltamos. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou dados importantes sobre a produção, oferta e demanda global de laranja e suco de laranja. Um dos dados que o Departamento de Agricultura acaba confirmando, principalmente sobre essa temporada 17 e 18, é essa tendência na redução na produção do fruto e também do suco de laranja. A estimativa trouxe uma redução de 4 milhões de toneladas para a produção de laranja no mundo todo, ficando aí agora na casa de 49 milhões e 300 mil toneladas de laranjas a serem produzidas na temporada. Observe aqui os dados de produção, aqui a produção internacional de laranja, 2017 e 2018, temporada estimada com 49 milhões e 300 mil toneladas. A temporada anterior é de 53 milhões e 300 mil toneladas. Agora, um dado que é bem interessante de ser ressaltado aqui no Agricultura BR é que as temporadas de laranja, elas têm sido reduzidas ano a ano, um fator importante a ser observado por produtores e também consumidores. Pensando nisso, a nossa equipe preparou um gráfico que mostra a situação de consumo e também produção internacional de suco de laranja, que é o principal fator de destino. Aqui fica uma situação muito clara a respeito dessa redução, ela vai desalinhando com o tempo essa redução do suco de laranja, tanto na produção quanto
quanto no consumo global. Aqui os dados vão mostrando aqui em 2.500.000 toneladas de suco, foi o pico de consumo, aconteceu na temporada 10-11 e a partir de então o consumo de suco de laranja ele vem caindo temporada a temporada. Em relação ao que vem acontecendo, desde a temporada 13-14 há um desnivelamento em relação à produção que tem sido maior que o consumo de suco de laranja. Isso aconteceu até o final da temporada 15-16. Houve um grande impacto. Quem produz laranja, principalmente em São Paulo ou está no estado de São Paulo, sabe muito bem do que eu estou falando. Muitos produtores acabaram sendo, de certo modo, abandonados pelas indústrias locais, as indústrias paulistas, e foram produzir outras coisas. Aqui nós temos ali uma compensação. Quando há essa compensação, a produção de laranja, ela reduz, fica menor do que o consumo, e aqui sobre o suco de laranja dá para ter uma boa visão sobre isso. O Brasil é o maior produtor de suco de laranja do mundo, e aqui nós temos na temporada 2017-2018 uma relação de oferta e demanda equilibrada, entretanto com a demanda um pouco maior do que a produção de suco. Para o Brasil, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos projeta uma safra 15% menor neste ciclo 17-18. A projeção de safra menor é explicada pelo ano de ciclo baixo e um rendimento médio dos pomares menor do que o esperado. Enquanto na temporada 2016-17, o Brasil colheu 20.240.000 toneladas de laranjas, para o ciclo novo são esperadas 17.300.000. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o clima desfavorável à fruta no Brasil resultou em flor e fruta mais pobres. Embora a queda da produção seja forte de um ano para outro, a prevista para esta temporada ainda assim é maior do que as últimas duas safras. Ainda falando de Brasil, o Departamento de Agricultura norte-americano, ele reduziu a estimativa de produção de laranja para processamento, que é a laranja que é utilizada principalmente para a produção de suco. Reduziu em quase 3 milhões de toneladas, reduziu em 2.900.000 toneladas a produção de laranja para o fator industrial. Cai para pouco mais de 12 milhões de toneladas de laranjas sendo produzidas com a intenção de processamento. Vamos ver esses dados aqui, que eles mostram aqui uma situação de recuo um pouco mais expressivo. Temporada 17-18 registrando 12.300.000 toneladas de laranjas para processamento no Brasil. Uma temporada antes estava em 15.200.000 toneladas. Ainda assim, um fator interessante para essa situação é que a temporada 17-18 é um pouco maior que a temporada 15-16, então mesmo com essa redução fica maior do que aquela que foi registrada há 2 anos. Um outro dado importante é que a produção de suco, já que essa laranja destinada ao processamento cai para 12.300.000 toneladas, a produção de suco no Brasil também recua para 1.200.000 toneladas de suco de laranja, considerando aí essa proporção de 10-1. E como resultado desse processamento de laranjas menor, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estima uma redução na produção norte-americana em 97.000 toneladas, chegando a 250.000. Para os Estados Unidos, embora as importações estejam previstas em 10% para alcançarem 330.000 toneladas, o consumo segue uma tendência de baixa por lá. A gente acompanha o mercado internacional do suco de laranja agora, referência lá em Nova York. É importante para a citricultura nacional, já que o Brasil exporta boa parte da sua safra para os Estados Unidos. Os contratos hoje vêm com queda. A posição de março vem a $1,49 mais 50 por libra-peso, com baixa de 0,10%. Os contratos para maio, $1,49 mais 30, baixa de 0,33%. Enquanto julho, $1,50 mais 25 por libra-peso, leve queda para essa posição de 0,06%. Mudamos de assunto agora para falar sobre o mercado de terras no Brasil. E a nossa colega Sara Kirchhoff, lá em São Paulo, conversou com Márcio Perim sobre esse mercado e sobre a retomada que houve no ano de 2017. Este é o assunto da entrevista do Agricultura BR.
Márcio Perim, analista da consultoria IEG FNP, seja bem-vindo ao SBA. A gente agradece pelo convite, prazer estar aqui atendendo essa solicitação de conversar um pouquinho sobre o mercado, que é o nosso dia a dia. Tá ótimo. Falando de mercado, então, nos últimos anos a gente vinha observando uma desaceleração na venda de terras e agora parece que esse negócio está retomando um fôlego aí, né? Com bastante força, né, Márcio? O mercado ele é muito retraído, começou a retrair desde que ocorreram as limitações de investimentos estrangeiros, a partir de 2010. Desde então ele entrou num período de forte desaceleração, com um pico dessa desaceleração em 2014 e 2015, foi o auge da crise política, econômica, de credibilidade, enfim, credibilidade do país. Desde então os investimentos cessaram, muito pouco se fez em termos de negociação de grandes áreas no Brasil. Negociações pontuais, fazendas, sítios pequenos entre vizinhos. O que a gente observou em 2017 é que voltaram a ocorrer sondagens, a procura de investidores maiores, alguns investidores institucionais, mas principalmente grandes produtores e grandes empresas procurando áreas para expansão. Mas o foco, nesse caso, essencialmente por áreas já prontas, preparadas para produzir. Áreas onde eu não preciso investir grande montante de capital, que eu não tenho que fazer abertura, que eu não tenho que fazer investimento em infraestrutura e, especialmente, que ela tem uma logística barata. Isso é essencial. É por isso que a gente vem observando um crescimento maior nas vendas das terras do sul e sudeste do Brasil, em função justamente dessa logística aí mais facilitada? Exatamente. No sul e no sudeste a gente tem uma logística, naturalmente, por ser uma região mais consolidada, mais desenvolvida, ela tem uma estrutura melhor, uma estrutura produtiva melhor, estradas melhores, as fazendas estão localizadas em regiões mais próximas de cidades e centros de consumo, então para tirar o produto da fazenda e colocar ela no centro de consumo é mais barato. O que a gente observa não é que um grande aumento de volume em relação às áreas consolidadas, às áreas novas, mas sim em relação ao que a gente vinha observando historicamente. Sul e Sudeste são regiões onde dificilmente acontecem negócios grandes. Já é uma região consolidada e um perfil produtivo que predomina pequena propriedade. Então são pequenos sítios, algumas fazendas um pouco maiores, mas de pequeno porte. Com coincidindo produtividade boa, preço favorável, as margens dos produtores dessas duas regiões ficaram positivas em sucessivos anos. Isso tem atraído, mantido aquele produtor que tinha intenção em talvez sair da atividade, ele ficou, e atraído novos entrantes e principalmente estimulado aquele produtor que já tem um determinado porte, já consegue ter uma estrutura, a avançar, a buscar a área para crescer a escala dele. Márcio, quem são esses novos entrantes? Quem são esses investidores? Geralmente o produtor, em muitos casos são profissionais liberais, porque geralmente não vão em grandes investimentos. Enquanto no Mato Grosso a gente fala em milhões, em dezenas de milhões, em alguns casos centenas de milhões para montar um negócio, no Sul e Sudeste, por serem imóveis menores, o montante é muito reduzido. Então, em muitos casos, são profissionais liberais bem-sucedidos, empresários bem-sucedidos que investem numa atividade produtiva que eles veem como segura e rentável. A gente estava falando também da disparidade dos preços, né, de acordo com as regiões, inclusive de acordo com uma reportagem do jornal Valor Econômico, uma terra na região cafeeira aqui do interior de São Paulo pode chegar a custar até 25% a mais do que uma terra em outras regiões do país, né? Vocês têm esses levantamentos médios que mostram onde as áreas estão mais valorizadas hoje, né, Márcio? Na região cafeeira, o café ele passou um período muito de preços, de margens muito apertadas por longos períodos. E nos últimos 2, 3 anos, as margens melhoraram para produtores mais significados. Os produtores menos significados, que não atingem níveis de produtividade altas, eles ainda têm uma certa dificuldade, mas mesmo esses ganharam dinheiro. Então, o produtor cafeeiro começou a não ser apenas não apenas ter prejuízo, mas começou a ter um pouco de rentabilidade. Isso estimulou
deu a expansão de produção de café em áreas de alto potencial, áreas onde, principalmente, onde é que o café valoriza mais? Áreas de altitude, principalmente acima de 800 metros, mas se for 900, 1.000 metros de altitude, são áreas de excelência, e mecanizáveis, onde eu não preciso, não demando tanta mão de obra para a colheita do café. Essas regiões onde mais se valoriza. Nessa região a terra vale ouro, como a gente costuma brincar. Ela é muito cara, é muito demandada. E a região de São Paulo, lá tem essas características. A região de Franca, Pedregulho, ela tem essas características. Uma região de altitude, solos de boa fertilidade e clima favorável e mecanizável. Essas áreas valem bastante. Tem um alto potencial, são das áreas mais caras do estado, são essas áreas. Ela com café chega a valer mais de 200 mil por alqueire. Sim. Uma área produzindo próxima à cidade com boa infraestrutura chega a valer mais de 200 mil reais por alqueire, que daria na faixa de 60 mil reais por hectare. Márcio, e como consultoria vocês indicam esse tipo de investimento hoje? Nós não indicamos nem investimento que você não sabe o que você está fazendo. Antes de você pensar em investir em um negócio de terras, é importante saber o que você quer desse negócio, saber como é que funciona o mercado de... quando a gente fala em mercado de terras, a gente está falando associando sempre ao mercado de commodities, seja ela soja, milho, café, algodão ou boi. Qualquer terra, ela está voltada para uma commodity. Então, ou seja, você precisa saber produzir a custo competitivo e entender que preço de commodity ele é sequenciado de altos e baixos. Na alta, todo mundo quer produzir. Na baixa, todo mundo quer sair. Sim. Então, se você não tiver um bom preparo psicológico e financeiro, você simplesmente não sobrevive. Então, por isso que hoje a gente vê essa demanda em áreas de café, por exemplo. No passado, muita gente não aguentou e saiu. Agora, com a melhora do fator qualidade, mais a percepção de qualidade do produto, redução de custos em colheita mecanizada, expansão de melhoria do negócio, tem atraído muitos entrantes, muitos aventureiros também. Esses aventureiros, eles não costumam aguentar por longos períodos. A primeira crise de preços, ele costuma sair fora. Então, antes de buscar investir no negócio de terras, ou qualquer outro negócio, vale para qualquer negócio, entenda o que você está fazendo. Então, a gente sugere que estude o negócio, procure um especialista que entenda da técnica e do negócio. Márcio, e para terminar, a redução na taxa básica de juros, ela também estimula esse tipo de compra, né? Estimula por dois fatores. Primeiro, que ele reduz o custo do giro do financeiro. Então, para fazer um capital de giro, ele se torna mais barato. Então, é mais fácil fazer um investimento na abertura ou na expansão de área, na compra de investimentos. Se eu fizer ela financiada, ela se torna mais barato, porque tem um custo financeiro menor. Então, reduz meu custo financeiro. E outro que os investidores, que geralmente estão, entre aspas, acomodados com investimento em renda fixa, ele precisa buscar outros investimentos. E nessas horas a terra acaba aparecendo como um investimento interessante também. Entendido. Márcio Perim, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no SBA e volte sempre. Eu te agradeço pelo convite. Um bom dia. Tá ótimo. Nós voltamos ao programa. Vamos saber um pouco agora sobre a previsão do tempo para a região sudeste do país. Graziela Gonçalves, volta ao Agricultura BR. Por enquanto, as chuvas acabaram mais mal distribuídas sobre grande parte da região sudeste. As pancadas ainda retornam, principalmente ao final da tarde, deixando então o clima bem típico de verão, com sol, calor e pancadas de chuva. Só que agora temos também a umidade do solo, que acabou ficando um pouco mais baixa, principalmente no norte de Minas e no Espírito Santo, por conta da falta de chuvas mais frequentes por lá. A expectativa ao longo desses próximos dias é que a chuva volte a se espalhar melhor por grande parte da região
região e o risco para novos temporais ainda deve aumentar em grande parte dos estados. No norte do estado de Minas, a chuva até retorna de maneira um pouco mais abrangente, mas no Espírito Santo é mais a partir do próximo período, que vai do dia 1º ao dia 5 de fevereiro, que a chuva deve ficar mais frequente. O acumulado por lá já deve atingir até os 70 milímetros, favorecendo a elevação da umidade do solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E o Rally da Safra é um dos principais e o maior evento que percorre as áreas de produção do país, áreas de produção de soja e também de milho, para saber como é que vem o estado de produção pelo país. Na última quinta-feira, o Rally da Safra chegou ao estado de Mato Grosso do Sul e deve permanecer no estado pelo menos até esta próxima segunda-feira. Um dos dados apontados pelo Rally é que ele espera confirmar 114 milhões e 100 mil toneladas de produção de soja em todo o Brasil e, no caso específico de Mato Grosso do Sul, 8 milhões e 600 mil toneladas, o que daria aí em torno de 1% abaixo da temporada anterior. Algumas lavouras de soja do Brasil têm apresentado abortamento de vagens e enchimento de grãos abaixo do esperado. A informação é da Embrapa Soja de Londrina, no Paraná, que informa na sua nota técnica que a explicação para este caso é uma combinação de fatores climáticos, baixa luminosidade aliada ao excesso de umidade. A Embrapa Soja afirma ainda que esta é uma situação pontual. Apenas algumas lavouras do Brasil têm apresentado esta circunstância. A imensa maioria das lavouras de soja do Brasil não tem tido este problema. Com isso, segundo diz, a expectativa de produção de soja do país deve ter apenas uma leve redução em relação ao projetado anteriormente. E o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do país, divulgou que no ano de 2017, pelo terceiro ano consecutivo, ficou o país numa situação de vermelho. Foram fechados, ou seja, quando se considera empregos gerados e empregos que deixaram de existir, ficou no negativo em quase 21 mil postos de trabalho. Foram 20.853 empregos que deixaram de existir do país. Isso mesmo com a recuperação econômica e também com a flexibilização das normas trabalhistas no país. Entretanto, é um sinal menos negativo do que aqueles que estavam sendo registrados em anos anteriores no país, que vem sim apresentando uma situação bem negativa nessa balança entre a geração e o fechamento de empregos no Brasil. E o Ministério da Agroindústria da Argentina elevou a expectativa da produção de trigo do país. Ela elevou em 500 mil de toneladas. No mês de dezembro, o Ministério acreditava que a safra do país seria de 18 milhões de toneladas. Agora, em janeiro, trouxe essa projeção para 18 milhões e meio de toneladas de trigo. E a seguir no Agricultura BR, você tem informações a respeito do mercado internacional da soja. E ainda hoje, em destaque, a produção de olivas e também de pimenta do reino aqui no Brasil. Voltamos já! A produção de azeite de oliva no Brasil deve crescer mais de 40% em 2018. A previsão é do Instituto Brasileiro de Olivicultura, que prevê para este ano uma produção de 150 mil litros de azeite. O aumento da produção do azeite será possível devido ao incremento da safra de azeitonas esperado para os estados de Minas Gerais e de São Paulo. Nesses estados, a floração foi muito boa e a safra tende a ser positiva. A colheita terá início em meados de fevereiro e deve se estender até o mês de abril. No estado do Espírito Santo, é a produção de pimenta do reino que ganha destaque. Ela cresceu quase 200% no ano de 2017. De acordo com o governo do estado, foram colhidas 37.500 toneladas da especiaria. A forte elevação no volume de produção é resultado do aumento de área e de produtividade. A extensão de terra destinada à cultura alcançou quase 10 mil hectares no ano passado e o rendimento 3.873 quilos por hectare.
O cultivo de pimenta do reino ganhou força no estado como fonte alternativa ao café, já que seus resultados se mostraram mais rentáveis. E chegou a hora do quadro Agricultura BR Responde, e hoje com participação de vários telespectadores, Juliana. É isso mesmo, todos eles da Bahia. Você que mandou mensagem pra gente, acompanhe para ver se a tua tá na tela. Essa é do Evandro, de Irecê. Queria saber a previsão do tempo para os próximos 3 meses. Temos mais participações aqui, o pessoal pode ir trocando a participação do público da Bahia. Quem participa também é o Valisson Santos, de Paulo Afonso, e queria saber a previsão para Paulo Afonso entre janeiro, fevereiro e março. Além deles, a Luciene, de Brejolândia, também mandou mensagem, Fabiana. Ela diz o seguinte: gostaria de saber a previsão do tempo para o oeste da Bahia nos próximos dias. E por último, aqui destacando aí telespectadores do estado da Bahia, do município de Vanderlei, o Napoleão Rocha, ele que diz o seguinte: gostaria de saber a previsão do tempo para a minha região, e quem responde a todo esse povo baiano é a nossa colega Graziela Gonçalves. Agora vamos responder a pergunta de 4 telespectadores que querem muito saber como é que fica o clima no estado da Bahia. Por enquanto, nas imagens de satélite, a gente consegue enxergar que não tem tantas nuvens carregadas sobre a maior parte do estado. Por isso que, então, essas chuvas que acabaram sendo um pouco mais mal distribuídas não favoreceram tanto a elevação da umidade do solo. É mais nas áreas a extremo oeste que essa umidade está mais elevada, o que favorece o desenvolvimento das lavouras. Agora, ao longo desses próximos dias, vamos ter então a entrada de mais instabilidades, e é por isso que a chuva volta a ganhar um pouco mais de força, principalmente no centro e oeste do estado baiano, onde o acumulado pode até passar dos 50 milímetros. Já infelizmente as áreas mais ao leste ainda seguem então com um tempo mais seco e ensolarado e chuvas mais mal distribuídas. Agora a expectativa para o próximo período é que entre o dia 1º ao dia 5 de fevereiro, infelizmente a umidade da Amazônia passa a escoar mais pelas áreas centrais do país e com isso acaba não chegando tanto no estado da Bahia. Por isso que a chuva volta a ficar mal distribuída e com baixos volumes acumulados. Esse mesmo padrão ainda deve persistir do dia 6 ao dia 10 de fevereiro. É apenas as áreas lá para o extremo oeste que podem receber um volume de chuva um pouco melhor. Mas calma que ao longo do mês de fevereiro as chuvas tendem a voltar a ganhar um pouco mais de força, e é principalmente nas áreas centro e oeste do estado. Principalmente a partir da segunda quinzena, vamos ter a influência maior da umidade da Amazônia e também de um novo sistema que passa a atuar próximo da região. E é principalmente a partir de março que essa chuva tende a ficar mais frequente e deve ser principalmente nas áreas mais a extremo oeste do estado. Eu encerro minha participação por aqui. Até mais! Aí você pode participar também do Agricultura BR Responde, como fez aqui os nossos telespectadores do estado da Bahia. Manda sua pergunta, aquilo que você quer saber sobre clima, sobre mercado, sobre técnica, para o Agricultura BR. Manda no Facebook, manda no Twitter e também pelo WhatsApp. 67996562266. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. No Rio Grande do Sul, a atividade leiteira garante o sustento a milhares de produtores. Nesta época do ano, o trabalho é para produzir alimentos para o rebanho na época do inverno. Vamos acompanhar como está sendo feito este trabalho por lá, então, com a Annelise Nicolodi. Se fosse para a produção de grãos, o milho ainda não estaria pronto para ser colhido. Mas na propriedade de seu Luiz Carlos, ele vai virar silagem. Por isso, a máquina corta e tritura os pés de milho que vem para essa vala. Aqui, grão e palha vão ficar armazenados por pelo menos 6 meses, período que acontece a fermentação da silagem. O ponto de corte é muito importante, então, né, que o agricultor fique monitorando, né, quando o grão chega em 1/3 leitoso e 2/3 farináceo, é o ponto ideal de corte, né, e que tenha 30
30 a 35% de matéria seca, para que não haja perdas da silagem. Porque se tu fizer a colheita antes do ponto de corte, tu vai ter perda que vai formar churume, né, na silagem. E se tu fizer após, quando a cultura já está começando a secar, né, tu vai perder bastante na questão da armazenagem, porque vai ficar difícil de fazer a compactação, né, e pode dar futuro problema com fungos, né, e bactérias. O objetivo é estocar alimento de boa qualidade para os animais, principalmente para o período do inverno, quando a oferta de pastagens é menor. Os 2,5 hectares de milho vão render alimento para 26 vacas, 14 delas em lactação. E a gente consegue fazer um trato melhor para as vacas, de mais qualidade e mais prático também, né? A atividade leiteira é a principal fonte de renda para 78 pequenos agricultores de Pejuçara. Uma parceria entre Prefeitura e Emater ajuda a desenvolver a região e a manter as famílias no campo. A gente cede o maquinário com funcionários à medida possível, mas tem um custo. Isso não é gratuitamente, porque o tribunal não aceita que seja totalmente gratuito. Mas praticamente o que é cobrado é o custo, o óleo diesel, a manutenção do maquinário, que isso aí não tem como descarregar de outra forma. Isso já é um trabalho feito há muitos anos. Estamos aí sempre nesse apoio, incentivando principalmente o pequeno produtor de leite, para que se mantenha no campo. Nessa hora de grande dificuldade, até por assim, baixo preço pago pelas grandes indústrias do leite, se a prefeitura não for parceira nesses momentos aí, se torna um trabalho inviável, uma profissão inviável. Por enquanto, o rebanho leiteiro está sendo manejado em pastoreio de espécies perenes, que apresentam menor custo de produção ao agricultor, que tem sofrido com os altos e baixos no preço recebido pelo leite. Apesar do preço não estar nos ajudando, né? A gente está em torno aí de 90 centavos o litro hoje, já chegou a 1,30, 1,40, mas infelizmente a gente, como no Brasil, né, sempre tem alguém que tem que perder e o produtor, infelizmente, o do leite hoje está sofrendo com as consequências. Mas a gente não tem do que se queixar, está dando para manter a propriedade, né? Tem gastos, e bem altos, mas a gente tem a ajuda da Emater, que a gente está conseguindo assim fazer uma planilha e dizer assim, podemos investir mais em silagem esse ano, dá para diminuir a ração ou vice-versa, dá para se investir mais no gado leiteiro. A prefeitura está dando-nos assim uma ajuda muito grande através de nos vir ajudar com um custo bem menor em nos fornecer os tratores e maquinário para silagem. Na mão de obra para silagem a gente conta com os amigos, né? A gente tem essa parceria de troca, então isso barateia bastante. E a gente vai lutando com o que dá, né? Então, por enquanto, não está dando para se queixar da produção leiteira na nossa propriedade. Aí vamos conhecer agora uma experiência no estado do Mato Grosso que tem mostrado como que a competição com invasoras pode ser nociva, mas principalmente pode ser controlado. Quem nos traz as informações é o repórter Valdir Pacheco. Nossa equipe voltou no campo de ensaio com 20 variedades de soja que está sendo conduzido em Sinop, no norte do estado. O primeiro passo foi fazer a proteção individual com as perneiras, que é uma espécie de bota para nos proteger de possíveis ataques animais peçonhentos, como cobras, por exemplo. Na área do experimento, algumas parcelas de ensaio estão sem controle de plantas daninhas propositalmente, deixando assim emergir espécies nativas da região. A mato-competição, além de degradar o solo, coloca em risco o potencial produtivo da cultura da soja. Este ensaio foi implantado no dia 2 de dezembro, com a finalidade de avaliar herbicida de contato e residual. Aqui a gente vê a soja completamente limpa e após 21 dias de controle ainda está começando a surgir as ervas daninhas dentro das parcelas. Então a gente começa a traçar um norte para aqueles tipos de erva daninha, os tipos de herbicida que foi usado, qual que segura ervas daninhas, porque a gente tem fedegoso na área, guanchuma, tem corda de viola,
tem leiteiro. Então tem vários tipos de espécies de ervas daninhas e cada herbicida tem um controle, uma ação de controle sobre essas ervas daninhas. Aí a gente começa a ter um melhor posicionamento de controle. E para traçar um plano de manejo, o primeiro passo é identificar as espécies. Após essa identificação, a gente traçou um plano de manejo com alguns produtos de contato, que pegaria as ervas daninhas já emergidas e ervas daninhas que poderá vir a ser emergidas. E aí você faz o controle para avaliação posteriormente. É importante conhecer as fases onde a interferência das plantas daninhas pode ser prejudicial para a soja, porque competem principalmente pelos recursos básicos como água, luz e os nutrientes. A guanchuma, por exemplo, existe uma variedade muito grande aqui nas áreas de Mato Grosso. Isso, são mais de 10 espécies você pode encontrar, desde folha larga, essas folhas estreitas. Essa seria a corda de viola, uma espécie daninha, que além de pode vir a competir com a cultura da soja, ela pode ser hospedeira de pragas e doenças, além de ocasionar perca no momento da colheita, porque ela causa uma enramificação grande, e aí a hora que está colhendo a soja, ela sobe sobre a soja, e aí o molinete pega essa espécie daninha e fica jogando fora soja no momento da colheita. Então, se não fazer o controle no momento adequado dela, ela pode ocasionar até perdas na colheita. Esse aqui é o fedegoso. O fedegoso é uma espécie de ervas daninha que pode competir com a soja. O sistema é de difícil controle por causa do sistema radicular, que é muito agressivo. E o produtor tem que tomar muito cuidado, porque no momento da colheita, se ele sementear e a máquina colher a semente, isso ele causa a semente dele é tóxica para o ser humano. E isso não pode, a carga do grão dele pode ser condenada pela indústria. Isso na classificação de grãos. Na classificação de grão. Antes da implantação da soja, aqui foi cultivado o sorgo. E agora ele passa a ser uma erva daninha na cultura da soja. Além de servir como hospedeira para pragas, né, que a gente pode ver vários ataques de Spodoptera nele, que depois que feito o controle dessa erva daninha vai migrar para a cultura da soja. Valdir Pacheco para o SBA. Mercado físico da soja é o assunto de agora do Agricultura BR. Vamos saber como é que vem os valores praticados no centro-oeste do país. Veja conosco como é que está o estado de Goiás nos últimos 15 dias. Movimentação apresentando queda de 0,78%. Em 12 de janeiro, o valor era de R$ 64,00 por saca de 60 quilos. Valor mantido no último dia 16. No dia 19, chegou a R$ 64,50 a saca. No dia 24, recuou a R$ 63,25. Nesse dia 26 tem recuperação frente àquilo que acontecia no dia 24, chega a R$ 63,50 a saca. Contudo, como a comparação é com o dia 12, queda para os negócios com soja em Goiás. No estado do Mato Grosso, o valor médio da saca do grão opera em um patamar menor, abaixo de R$ 60. Isso porque o estado tem uma produção muito ampla do grão. De acordo com dados apurados pela Agricultura BR, o que aconteceu nos últimos 15 dias com o mercado mato-grossense da soja foi uma elevação de preços na semana passada, seguida por um recuo novamente nesta semana. No dia 12 de janeiro, o valor médio da saca no estado era de R$ 58,75. No dia 16, subia para R$ 59,00 a saca, alcançando o maior valor deste período no dia 19, fechando o dia a R$ 59,25. De lá para cá, recuou para R$ 58,75. No meio desta semana, na quarta-feira, dia 24, patamar que se mantém por enquanto até agora, neste dia 26 de janeiro. No estado de Mato Grosso do Sul, uma ligeira alta para os valores com a soja nos últimos 15 dias. Veja conosco que no dia 12 de janeiro, nós vamos trazer aqui de novo, pessoal,
bateu no gráfico errado, agora sim o gráfico certo. Dia 12 de janeiro, R$ 61,00 a saca de 60 quilos. No dia 16, subiu a R$ 61,75. No dia 19 deste mês, chegou ao maior valor, R$ 62,50 por saca. No dia 24, caiu para R$ 62,25. E nesse dia 26, novo recuo para R$ 61,50 por saca de 60 quilos. Ainda assim, uma alta de 0,81%. Essa edição está chegando ao fim. Antes dela acabar, a gente confere mais uma vez a soja em Chicago e o dólar aqui no Brasil. 2 fatores que compõem o preço da soja a nível nacional. Em primeiro lugar, negócios na Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos. A soja segue em movimento de queda, mesmo patamar do que o visto no início desta edição. A posição de março cai agora 0,37%, vem a $9,88 mais 25 por bushel. A posição de maio, você viu, acaba de perder o suporte de $10 por bushel, vem para $9,99, agora segue oscilando ainda na casa dos 10, mas ainda assim recua próximo a 0,37%. A posição de julho, por sua vez, recua 0,39% e negocia o bushel do grão a $10,09 mais 25. Por último, vamos saber como é que vem o dólar comercial hoje, o dólar que esboçava uma reação hoje mais cedo. Essa reação continua, mas é uma reação bem fraca. Vem com ligeira alta de 0,15%, dólar comercial a R$ 3,14 mais 5. Outras informações você vai ter na terceira edição do Agricultura BR, que começa às 5h20 da tarde, pelo horário de Brasília. Por enquanto é só. Obrigada pela companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.